jornada. Seguimos juntos! Ok, pessoal. Então, bom dia a todos, né? Oficialmente, é um prazer, eu e a Cris, a gente está fazendo esse primeiro evento do IBEF Mulher, né? Que é o comitê que a gente está liderando, e aí a gente tem o prazer de receber a Júlia hoje, e então, oficialmente, eu vou dar início aí ao nosso evento, que coincidentemente vem na Semana da Mulher, né? Então, assim, também a gente tem esse detalhe a mais aí no dia de hoje. E mais uma vez agradecendo aos nossos patrocinadores, mantenedores, a Deloitte, a PwC, a Navegar, a Unimed Campinas, Lemos Associados e o FIUS, Finoc Ustra, tá? Então, esse evento vai ser gravado, tá bom? E aí a gente tem a possibilidade de assistir novamente, também divulgar para as pessoas que eventualmente não puderam estar presentes hoje. Eu vou passar a palavra para a Cris, que ela vai apresentar a nossa palestrante de hoje. Olá, pessoal, bom dia. Repetindo até o que a Helene está falando, celebrando aí o mês da mulher, a gente traz aí a Júlia Andrich para compartilhar com a gente um pouquinho da sua experiência com as mulheres da Amazônia e trazer para a gente uma realidade tão distante, mas tão próxima da gente, né? Então, aquilo que nos separa pela distância, nos unem aí com os mesmos objetivos. Então, passo a palavra para você, Júlia. Seja bem-vinda. Bom, super obrigada. Estou mega honrada de estar aqui nesse grupo, né, fazendo parte da primeira palestra, que vai ser, assim, né, o início de uma grande jornada desse ano, que eu tenho certeza absoluta que vocês vão arrasar, meninas, e parabéns aí pelo lindo trabalho. Sou muito, muito grata de conhecer vocês e lideranças femininas aí que me inspiram como profissional. Então, eu vou compartilhar aqui a minha apresentação. E aí vocês me falam se estão vendo. Sim? Não? Sim. Eu acho que eu vou... Só não tá. Isso. Agora tá? A gente está vendo, mas ela não está em tela cheia, sabe? Não está no modo apresentação. Isso. Mas para mim tá. Acho que se você conseguir parar, aí você coloca ela na tela cheia, aí você compartilha a tela. Primeiro você põe na tela cheia, e aí você compartilha aqui pelo Zoom. Essas coisas de tecnologia sempre... Normal, normal. Será que agora foi? Não, a gente não tá vendo em tela cheia. Ai, Bárbara, me ajuda. Você conseguiu fazer daquela forma que eu falei para você? Não. Porque se eu coloco em tela cheia, eu não consigo compartilhar. Você está compartilhando toda a sua tela ou você está compartilhando apenas o Só a PowerPoint? apresentação. Acho que eu tenho que compartilhar a tela inteira, né? É. Agora deu certo? Agora deu. É Perfeito. isso. Então, bom, bom dia, pessoal. De novo, né? Agradecendo aí o super convite. E hoje eu vou contar um pouquinho, né, da minha experiência com o empoderamento feminino na Amazônia. E como toda história, a minha começa em Curitiba. Eu nasci em Curitiba. E Curitiba é conhecido aí, né, pelos quatro ventos como uma cidade de referência na área ambiental. E isso fez com que eu tivesse um estilo de vida bem próximo àquilo que eu acredito como natureza e está ali alinhado com os princípios que envolvem a sustentabilidade. Para quem me conhece mais intimamente, sabe o quanto eu amo viajar e me aventurar aí pelo mundo. Eu até escolhi aí uma fotinho minha de uma das viagens que eu fiz o ano passado para Chapada Diamantina. Eu fiz uma travessia dentro do parque e fiquei 3 dias desconectada de todo o universo e conectada ali com a essência que a natureza me dá. Atravessei o vale e foi uma experiência assim fantástica. E uma das minhas atividades também favoritas aí é fazer yoga. Então, Curitiba me deu, né, desde a minha infância, esse caminho de estar sempre conectada com aquilo que eu acredito que tem tudo a ver com a sustentabilidade. Disso, eu escolhi a minha profissão, eu fiz engenharia agronômica,
Eu formei na Unesp de Botucatu, aqui em São Paulo. E durante a faculdade, eu experimentei várias áreas. A agronomia ele é um curso muito amplo, então tem uma área de atuação muito vasta, muitas opções, e para me conhecer, eu experimentei várias áreas. Então, eu fiz meu primeiro grande trabalho aí com ecofisiologia em soja, depois eu experimentei a fruticultura, eu fiz estágio durante um bom tempo com uva, eu tive até a oportunidade de trabalhar um tempo na Argentina, numa vinícola. Trabalhei com ecotoxicologia, que basicamente é a análise do impacto do agrotóxico nos produtores, principalmente nos pequenos produtores ali da região de Botucatu. Botucatu, a faculdade, ela tem um centro de toxicologia, então ela recebe muitos produtores que estão ali com um nível de contaminação muito alto. E durante um tempo eu fiz esse trabalho, tive a oportunidade de fazer um estágio na Polônia com esse assunto, então fui lá para o outro lado quase do mundo trabalhar com isso. Trabalhei também com apicultura durante a faculdade, eu tive a oportunidade de participar de um congresso, inclusive, internacional, de apicultura, então sempre assim, a minha curiosidade me levou para todos os cantos possíveis dentro da área de agronomia. Porém, em 2017, eu tive uma vivência que me transformou. E eu sou muito a favor das vivências, né? De tudo aquilo que a gente pode ter de imersão na nossa vida. E aí, em 2017, eu recebi um convite de uma amiga. Ela me convidou para fazer uma vivência dentro de um assentamento que fica em Ribeirão Preto, que se chama Cepete Araju. E lá, a Embrapa, ela tem uma parceria de muitos anos com os assentados de ajudar eles, auxiliar na parte agronômica, estabelecendo sistemas agroflorestais, que são sistemas consorciados de plantas, para que eles tenham uma renda. Então, eles acabam comercializando, lá, basicamente, as culturas que eles mais cultivam é a banana e a mandioca, e eles comercializam isso ali na cidade de Ribeirão Preto. E durante os dias que eu passei com eles, eu vivi dentro de uma casa de um assentado, de uma família de assentados. E essa experiência, assim, foi transformadora para a minha vida profissional. Foi ali que eu senti que era o que eu queria fazer, né? Trabalhar com sustentabilidade, ajudar as pessoas e, de alguma forma, retribuir tudo aquilo que a faculdade estava me oferecendo. Eu estudei numa faculdade pública, então senti que eu devia isso socialmente, né? Retribuir todo o meu conhecimento para tentar ajudar de alguma forma as pessoas. E aí foi mais ou menos nessa época que eu conheci o Imaflora. Conheci o Imaflora através de um professor de MBA que trabalhava no Imaflora. Ele me apresentou, eu me apaixonei muito, mas só em 2020 eu recebi a oportunidade de começar a trabalhar no Imaflora. Então, quem é o Imaflora, né? O que é? O Imaflora, ele é uma ONG, né, e significa Instituto de Manejo de Certificação Florestal e Agrícola. Então, é uma ONG sem fins lucrativos e que foi fundada em 1995. Mas antes de 95, lá em 92, alguns alunos da Exalc, depois da Rio 92, se viram muito motivados em trabalhar na pauta ambiental. Então, como fazer isso? Então, o que eles fizeram na época? Né? Eles se mobilizaram, se uniram enquanto grupo e conseguiram alguns financiamentos. Então, de 92 a 95, se organizaram, em 95 tiveram o primeiro financiamento grande para trabalhar na Amazônia, e desde então eles estão, né, o Imaflora cresceu imensamente, são 27 anos já de trabalho. Ele vem atuando em várias áreas e vários segmentos dentro da sustentabilidade. Então, aqui um pouquinho das nossas frentes no Imaflora. Nós trabalhamos com sociobiodiversidade e áreas protegidas, cadeias florestais e agropecuárias e mudanças climáticas. Então, basicamente, a gente trabalha na área de projetos e projetos de curto, médio e longo prazo, e alguns projetos viram grandes programas,
Esses programas incluem projetos pequenos e grandes e atuam principalmente na Amazônia. Trabalhamos também com a área de certificação, tanto florestal quanto agrícola. Então, nossos maiores parceiros em relação à certificação é o FSC, que é para a parte florestal, e a Rainforest Alliance para a parte agrícola, que certifica a sociobiodiversidade, toda a parte socioambiental. E temos também as mudanças climáticas, que o Imaflora tem uma área muito forte de estimativas de carbono, de emissão. Então, basicamente, essas são as nossas maiores frentes dentro do Imaflora. E aí, aqui eu trouxe o relatório anual do ano de 2020, só para mostrar alguns números, né, do impacto do trabalho do Imaflora, que começou lá em 92, né, mais ou menos com um grupo pequeno, e hoje a gente tem aí 110 parceiros, 90 mais, né, porque esses dados são de 2020, a gente tem mais de 100 colaboradores, nós atuamos em 10 milhões de hectares no Brasil e 5 biomas. Mas desses números, o que eu, assim, né, quero destacar bastante é o número de pessoas beneficiadas, são 56 mil pessoas beneficiadas com os projetos do Imaflora. O Imaflora, ele começou em Piracicaba, aqui no estado de São Paulo, mas ele também tem 2 outros escritórios. Um fica em Santarém, no Pará, que é essa região aqui conhecida como Calha Norte, e outro escritório que fica em São Félix do Xingu, também no Pará, que fica aqui nessa setinha, não sei se vocês conseguem ver. E aí eu trouxe esse mapa porque ele é super significativo para demonstrar a atuação do Imaflora dentro dessas áreas, né? Aqui, né, sublinhado, ele tem a Amazônia Legal, que são 9 estados no Brasil. E esse vermelho, ele significa o arco do desmatamento, né? O que é o arco do desmatamento? É a última fronteira agrícola do Brasil. Então, a partir disso é floresta e antes disso é a área cultivável. Então, São Félix do Xingu está exatamente no limite dessa fronteira. E o São Félix do Xingu é o nosso grande personagem aí, né? O ambiente onde a história que eu vou contar se passa. Eu fiz alguns levantamentos aí durante esses últimos tempos e dei uma atualizada também sobre os dados de São Félix. Então, São Félix do Xingu é o 6º município mais extenso do Brasil. Ele tem o maior rebanho brasileiro, são 2,5 milhões de cabeça de gado. É o 2º município que mais desmata na Amazônia. É o maior emissor de gases de efeito estufa per capita do mundo, e isso foi um dado que foi coletado durante algum tempo, né, em parceria com o Imaflora, e saiu no último ano. Está entre os 10 piores municípios no Índice de Progresso Social da Amazônia, e isso acaba refletindo, né, em decorrência de todos esses dados muito caóticos, uma alta concentração fundiária e num alto índice de violência. A CPT, que é uma entidade local ali que atua principalmente na Amazônia, que se chama Comissão Pastoral da Terra, ela fez um levantamento que 62 trabalhadores que estão ligados a movimentos sociais foram assassinados em São Félix nos últimos 40 anos, e ninguém foi punido por isso. Então, é 100% de impunidade para todo mundo que foi assassinado. Então, é muito caótico viver ali dentro desse espaço. E todos esses dados, né, e tem alguns outros mais, refletem na falta de políticas públicas para a agricultura familiar. A ausência do Estado nas infraestruturas básicas assim, é muito evidente. Essas infraestruturas estão ligadas a estradas, então tudo acontece, né, na zona rural, então as estradas são muito ruins, o acesso é muito limitado, tem que pegar balsa para atravessar o rio, não tem acesso, muitos acessos, né, a escolas, a políticas ali públicas para mulheres, para a escola, então tudo é muito limitado, tudo é muito difícil. E isso tudo faz com que o ambiente seja muito conservador e patriarcal. Isso é uma consequência, né, de todos esses dados muito ruins. E o interessante é entender o processo de ocupação dessa região da Amazônia.
Durante a década de 60, houve um fluxo muito intenso de imigrantes nessa região por conta da construção da Transamazônica. Então, durante a década de 60, por incentivo militar, os militares e o INCRA também incentivaram que as pessoas fossem ocupar para construir a Transamazônica. Então, a realidade ali, né, de São Félix são pessoas do Brasil inteiro ocupando a região. É um município relativamente novo, ele surgiu ali mais ou menos tem mais ou menos 70 anos, então ele foi ali ocupado por pessoas de diversos lugares e explorado de diversas formas. Aqui eu trouxe algumas reportagens que eu encontrei durante essa semana, enquanto eu montava essa apresentação, e que me deixou bastante assustada. Eu comecei, né, olhando num site que se chama ECOA. Essa reportagem, não foi no ECOA, foi no Repórter Brasil. Essa reportagem aqui sobre um assassinato que teve esses dias de uma família que cuidava ali da preservação dos cracajás, que são tartarugas do rio, e eles foram assassinados. E lendo essa reportagem, ela fala sobre a disputa de terra do principal ali governante, que é o prefeito, porque essa família detinha um espaço de terra que é muito cobiçada. Então, hipóteses indicam que eles foram assassinados por conta disso. Então, além dessa notícia, tem o alto nível de desmatamento, São Félix a marca da destruição, tem um alto índice de não vacinação, as pessoas se recusam a vacinar, muito em decorrência de opções políticas, por não acreditarem na vacina, e tem um dos piores qualidades de vida aí da Amazônia. Então, essas foram as reportagens que eu compilei aqui para trazer para vocês. E aí, algumas fotinhos também, que eu fui buscando, né, na minha mídia. Duas aqui são minhas. Essa daqui, que mostra, né, o corte ilegal de madeira, o transporte, é até um pouco perigoso tirar esse tipo de foto, porque a gente nunca sabe, né, quem que vai estar olhando, quem está envolvido nesse meio. Eu li também essa semana, pesquisando, que boa parte do garimpo e do corte ilegal de madeira, a lavagem de dinheiro é usada com o gado. Então, essa cena aqui do gado, ela é muito, muito, muito ocorrente. É o tempo inteiro, quando a gente vai para a estrada de terra, para roça, né, como eles falam, a gente está ali tendo que enfrentar aí vários gados para poder passar. Essa é muito boa, porque agora na Amazônia é época de chuva, então os acessos assim são terríveis. Então, para a gente, né, acessar o pessoal que mora no campo, a gente às vezes tem que enfrentar esses desafios de terra. E aí, uma coisa que foi muito marcante para mim foi uma vivência, né, que eu fiz o ano passado. Eu levei 7 horas para cruzar 200 quilômetros de estrada de terra. Acho que isso foi, assim, o ápice da minha vida pessoal, enfrentando essas dificuldades aí do acesso às propriedades. E aqui essa outra foto, né, é dos conflitos de terra que são muito, muito, muito recorrentes lá em São Félix. São Félix faz fronteira com algumas tribos indígenas, algumas áreas protegidas, então existe uma pressão muito grande dessas terras com os grandes produtores. Eles querem ocupar, querem produzir, então eles ficam persuadindo os índios, tentando comprar, manipular ali para poder ocupar esses territórios. E isso, então, é sempre muito frequente lá em São Félix, né, os conflitos de terra. Então, como eu falei para vocês, as atividades econômicas ali de São Félix sempre giram em torno do garimpo, do corte ilegal de madeira, da pecuária extensiva. Então, esses são os grandes, né, centros ali econômicos que giram em torno do município. Porém, lá na década de 90, a CPT, a mesma que fez o estudo dos assassinatos em São Félix, percebeu que o cacau poderia ser uma possível alternativa para essas atividades exploratórias, porque a grande questão ali da zona rural, principalmente para os agricultores familiares, é a renda, né? Acho que para todo mundo. Então, eles querem sempre ganhar
dinheiro da forma mais fácil e mais rápida, e a pecuária acaba sendo essa opção. Porém, a CPT ofereceu, né, e oferece até hoje, a alternativa do cacau. Por quê? Né? Porque o cacau é uma planta amazônica, e ela também tem uma renda a longo prazo. Então, o cultivo começa, você planta e a primeira colheita é mais ou menos em 3 anos, e a partir disso a planta dura aí, se for bem manejada, muito tempo. E a renda, né, o mercado de cacau, ele paga muito bem. Então, começou esse movimento em São Félix, na década de 90, de produção de cacau. E isso aumentou muito, as pessoas se viram motivadas a produzir cacau e estão até hoje. E nisso tudo, né, da produção de cacau, a mulher, ela está ali, historicamente, não só no campo, mas principalmente no campo que hoje é o foco da apresentação, ela está invisibilizada, né? Ela está sempre ali desempenhando o papel de auxiliar nas atividades agronômicas, né, agropecuárias de forma geral. O homem, ele detém sempre o papel principal. E, né, cientificamente, a gente tem uma terminologia de usar o homem como chefe de família. Então, o homem detém, em maior parte, o posto de chefe de família. E nisso tudo, né, em todo esse contexto que eu estou contando para vocês, em 2020, eu tive o meu primeiro contato com um grupo de mulheres lá em São Félix, que o Imaflora trabalha, né, há um tempo, e isso me transformou e me despertou muita curiosidade, porque eu, que nasci lá em Curitiba, né, na cidade ideal, me deparar com essa realidade toda e um grupo de mulheres, né, que assim como eu tá ali, né, lutando, eu fiquei muito encantada. E aí disso partiu a minha curiosidade de analisar cientificamente o processo de empoderamento delas. Então, hoje eu estou aqui muito como porta-voz desse movimento, né? Eu vou trazer o meu lado de mulher branca do Sudeste para poder contar um pouquinho para vocês desse movimento histórico delas. E aí, nisso, em 2021, eu recebi a oportunidade do meu chefe de passar uma temporada lá. Então, eu fiquei alguns meses morando em São Félix e imersa na realidade de todas essas mulheres que eu vou contar para vocês. Então, diante dessa invisibilização histórica que ocorre lá em São Félix do Xingu, né, principalmente com as mulheres, alguns técnicos lá em 2010 observaram que existia uma potencialidade de ter uma fonte de renda extra, mas como? Existia muito desperdício de frutas no quintal das propriedades ali, quando eles iam visitar os maridos por conta do cacau. E um técnico local ali de São Félix, ele viu essa grande potencialidade de, bom, vamos usar isso para uma renda extra voltada para o público feminino. Mas como fazer isso? Ele teve a brilhante ideia de observar as mulheres ali e identificar uma forte liderança feminina. Então, ele identificou essa liderança feminina e, através disso, ele movimentou, né, todo um grupo de mulheres. A zona rural de São Félix ela é bem complexa, fica mais ou menos 1 hora da cidade, então isso foi bastante desafiador. Tendo essa movimentação de um grupo pequeno inicial de mulheres que estavam interessadas em ter uma renda extra, em 2012 eles formalizam essa associação. Então, a partir dali, eles começam, né, oficialmente a Associação de Mulheres Produtoras de Polpas de Frutas. E isso dá o início da comercialização. Nesse processo de comercialização, as mulheres precisaram se capacitar e aprender, né, como produzir de uma forma que fosse economicamente viável, né, e que fosse, né, atendesse todas as normas sanitárias que fosse possível vender. Então, o primeiro comprador ali das polpas de frutas foi o PNAE, que é o Programa Nacional de Aquisição de Alimento Escolar. Então, todas as polpas que elas estavam produzindo iam para esse programa que vai para a merenda escolar ali do município.
Por volta de 2014, mais ou menos, elas têm um grande evento negativo ali para a associação. Essa grande liderança feminina que movimentou esse grupo inicial, ela falece. Então, com o falecimento dela e com a saída do técnico, que também estava ali sempre incentivando elas a se movimentarem, existe a crise institucional da associação. Então, entre 2013 a 2017, foi um período de bastante dificuldade da associação por conta dessa crise institucional. Porém, em 2017, o Imaflora já estava atuando na região. O Imaflora atua em São Félix do Xingu desde 2012, por conta do cacau. Então, o Imaflora foi convidado a ser parceiro de uma outra ONG que se chama IEB, para poder certificar os produtores de cacau. Só que os produtores de cacau tinham um nível técnico ainda muito inicial. Então, o trabalho que foi feito antes de poder certificar eles foi da assistência técnica. Então, a Imaflora foi para São Félix do Xingu no intuito de dar assistência técnica e capacitar esses produtores para futuramente serem certificados. Então, em 2017, o Imaflora estando lá e a associação estando em crise, e como é uma cidade pequena, todo mundo se conhece, as relações ali são bem facilitadas, a atual presidente, após a morte da liderança feminina, ela procura o Imaflora pedindo parceria, ajuda, e aí esse é o grande marco da retomada do fortalecimento da associação. Então, 2017 foi o grande recomeço para a Associação, né, de Mulheres de Produtoras de Polpas de Frutas, e com essa nova parceria com a Imaflora, então o foco principal ali inicial foi ajudar elas a retomarem as atividades e regularizar principalmente a parte contábil, financeira e também jurídica, que a associação estava sofrendo por conta de uma má administração contábil. E aí, novos projetos também foram sendo elaborados também para financiar as atividades dela. Só que além, né, de fazer todo esse fortalecimento, outros temas puderam fazer parte da associação. Então, temas como agroecologia, sistemas agroflorestais, empoderamento feminino, empreendedorismo. Então, tudo isso começou a fazer parte do universo delas. Então, inicialmente, a associação ela começou com esse foco de ter uma renda extra, mas agora, em 2017, com essa nova parceria com a Imaflora, começaram a ter outros olhares, né? Outras formas de vivenciar ali o campo. E aí eu separei algumas imagens aí que eu printei do Instagram e das mídias do Imaflora, porque a partir de 2017 elas começaram a ter uma visibilidade muito grande. Elas começaram a tomar voz ali do movimento que elas estavam construindo. Então, aqui tem diversos eventos, webinários, depoimentos que elas estão fazendo e fazem. E esse último aqui é do Dia das Mulheres. Então, elas estão ali ativas, né? Não só num espaço restrito, territorial a São Félix do Xingu. Elas estão ali, né, para quem quiser e puder ouvir. Porém, como nada é fácil, em 2020, a gente enfrenta até hoje a pandemia, e elas enfrentaram isso de uma maneira muito dura, porque as aulas paralisaram no município, né, não só no município, e isso impactou a comercialização delas. Elas tinham um PENAR como única fonte de comercialização, e elas não estavam mais comercializando, então elas estavam ali. O Imaflora auxiliou elas nessa parte agronômica de estabelecer sistemas agroflorestais com uma diversidade muito grande de frutas, então passou de ser só uma coisa pontual de quintal para ser uma coisa estruturada agronomicamente. Então elas estavam com a produção lá em cima, e de repente a pandemia vem e, né, paralisa um pouco esse processo. E aí, o que fazer com isso, né? Como é que eu vou comercializar as minhas polpas? Né, o município não está absorvendo por conta das aulas que estão paralisadas. Elas são muito guerreiras e muito dinâmicas, então elas
começaram a comercializar ali no município para compradores individuais, da forma que dava, se movimentar. Elas usam muito o WhatsApp como forma de comunicação ali local. Então, começaram a criar essa rede de compradores. E o que foi mais legal, né, dentro desse processo foi um outro movimento que está ali em paralelo junto com elas, que se chama CSA. Então, é Comunidades que Sustentam Agriculturas. Elas, né, moram na zona rural e todas basicamente têm pequenas roças de verduras e legumes que elas comem, né, diariamente, e elas começaram a investir nisso para comercializar para a cidade. Então, criou-se um grupo de compradores na cidade para fortalecer a agricultura familiar. Então, elas começaram, durante a pandemia, a comercializar esses produtos para a cidade. E isso ajudou nessa questão de fonte de renda para elas, enquanto o PENAI não estava absorvendo tudo essas polpas. E aí, dentro dos meus processos, e aí essa foto aqui é muito significativa, né? Essa aqui é a Luciana, ela está aí tirando a mandioca da roça, e ela é, assim, um exemplo claro, né, de empoderamento. Ela tem a minha idade, e é lindo ver o que ela e outras mulheres têm feito. Essa fotinho aqui é um exemplo da polpa. Eu, particularmente, sou apaixonada pelas polpas das mulheres. Eu trouxe várias aqui para São Paulo, fiz a propaganda para todo mundo. A minha favorita é a de cacau, e é um suco que a gente geralmente, eu pelo menos nunca vi aqui no estado de São Paulo. Então eu trouxe aqui em casa e para outras pessoas experimentarem, e assim, todo mundo, ai, quando que vai ter aqui em São Paulo? Então a qualidade do produto é muito, muito, muito boa. E dentro disso tudo, né, eu contei para vocês que eu estava fazendo uma pesquisa, eu quis analisar os parâmetros de empoderamento. Então, eu pesquisei bastante, encontrei alguns parâmetros que correspondiam à realidade delas. E aí são eles, né? A construção de uma autoimagem e confiança positiva, desenvolvimento de habilidade para pensar criticamente, construção da coesão do grupo, promoção da tomada de decisão. E todos esses parâmetros, eles acontecem em 5 níveis de igualdade: bem-estar, acesso aos recursos, conscientização, participação e controle. Então, meu objetivo foi, né, primeiramente, estabelecer um vínculo de confiança com elas, para que elas se sentissem à vontade. Então, em 2020, eu passei um mês em São Félix, só para poder fazer esse reconhecimento, conhecer elas e interagir. E em 2021, quando eu fui morar lá, eu pude fazer toda essa análise, né, um pouco mais profunda. E essa análise eu fiz através de entrevistas e de convivências e de pesquisa. Então, foi basicamente 1 ano e meio de trabalho aí, bem intenso, com esse grupo. E essa foto que está aqui é uma família também que eu adoro, a Maria Helena. Ela está desde o início da associação, e ela, assim, também é um exemplo claro de empoderamento ali dentro daquela realidade. E aí, quais foram os resultados que eu tive, né, de tudo isso? Elas começaram a ter uma identidade da porteira para fora, né? O que isso significa? Elas deixaram, né, como eu contei para vocês, elas estão sempre dentro dos papéis familiares como auxiliares. O marido detém o título de chefe de família, então elas conseguiram se ver além daquele espaço, aquele núcleo familiar. Então, elas estão ali, né, na cidade, nos espaços, estão decididos. Então, elas se sentem ouvidas, valorizadas e ativas nas decisões que elas tomam em frente à associação e também na vida pessoal. Elas reconhecem muito a importância de ter uma renda extra, principalmente voltada para elas. Eu, né, durante as minhas entrevistas, ouvi relatos, né, da importância disso, né, que a renda extra que vinha das polpas de frutas deu para comprar um carro, deu para comprar as coisinhas da casa que elas gostam, os cremes, né, as coisas mais íntimas, porque muitas vezes elas tinham que ficar sempre pedindo para o marido esse dinheiro. Então, agora elas tinham o dinheiro delas.
Infelizmente, elas ainda acumulam funções, assim como as mulheres aí do mundo inteiro. Então, elas não deixam de fazer as atividades domésticas para poder fazer as atividades da roça. Elas, até ouvi relatos de mulheres que acordavam 4 horas da manhã para fazer o almoço, deixar tudo pronto para poder ir para a roça e levava filho, porque não dava, né, para separar as duas coisas. Elas hoje sabem gerenciar a produção e a propriedade, né? Para a realidade do campo, a gestão financeira é uma coisa muito desafiadora, as pessoas, né, têm bastante dificuldades, que também não só para o campo, né, para a nossa realidade aqui mais perto também é um desafio. Então, as pessoas, elas ali dentro daquele espaço tinham dificuldade de fazer esse gerenciamento e hoje elas têm oportunidade, uma Flora incentiva muito, então dá muitos cursos, muitos treinamentos de como fazer esse gerenciamento dentro da propriedade para elas se organizarem, porque isso reflete na gestão da associação. Um levantamento que foi assim super interessante e muito importante que eu levantei foi a presença masculina durante todo o processo. Então, os homens ali aparecem a todo momento. A associação ela tem um nome de mulheres, mas hoje ela conta com alguns homens como associados, e eles têm um papel fundamental, principalmente como incentivadores do movimento. Então, apesar de ser um ambiente, né, extremamente patriarcal e conservador, eles estão ali, alguns deles, né, nem todos, infelizmente, apoiando as suas companheiras e incentivando elas a crescerem e brilharem. E outro ponto que eu levantei é a importância do terceiro setor ali durante o espaço. Então, na análise que eu fiz na construção da associação, o terceiro setor esteve em importantes momentos, né, no início, com esse movimento inicial, e durante o levante da associação, com uma Flora. Então, a presença do terceiro setor dentro do município alavancou esse processo de empoderamento, que muitas vezes estava intrínseco dentro delas, mas foi despertado ali pela presença de técnicos que perceberam essa potencialidade. E a liderança feminina, que também é uma coisa muito importante para elas estão sempre ali se apoiando em grandes figuras de mulheres, para poder se sentirem motivadas e incentivarem, né, e criarem esse elo de grupo, de coesão. Além dos empreendimentos coletivos. Os empreendimentos coletivos também têm uma função fundamental, né, porque funciona ali como o elo que elas constroem para poder comercializar e ter a renda extra e tudo isso que eu falei. E aí eu tive a oportunidade agora no começo do ano de publicar esse trabalho. Então, quem tiver curiosidade, né, eu só trouxe um pouquinho do que eu levantei durante esse tempo. Então, eu vou participar no final do mês do Congresso Internacional de Ciências Sociais e Humanas, Amazônia Brasileira, Problemas e Desafios. É um congresso de Salamanca, na Espanha. Então, eu vou ter a oportunidade de publicar esse trabalho aí, e aí vocês vão poder ler, quem tiver curiosidade. E disso tudo, né, a dona Zefa, que é a presidente da associação, ela gravou um vídeo que eu quero mostrar para vocês, através de um grupo de trabalho que eu faço parte, que chama Gênero e Clima. Então, é um grupo de várias mulheres que atuam na área ambiental e que discutem os impactos das mudanças climáticas nas questões de gênero. E esse grupo, ano passado, teve um recurso para fazer uma série de vídeos de mulheres que restauram. E a nossa presidente, ela gravou um vídeo que eu vou mostrar para vocês. Eu falo mesmo, eu moro no meio da floresta, minha casa é no meio da floresta, sou rodeada de árvores, sou muito feliz pelo meu lugarzinho, pela volta que a minha vida deu. Eu não morava aqui, eu morava daqui a 6 quilômetros, onde era a minha outra propriedade, onde nós perdemos nosso alqueire de cacau, né, que foi queimado. Quando eu comprei aqui, nós compramos essa terrinha aqui, ela não tinha mata mais, ela era toda capim. Então, refazendo, hoje está aí a floresta. Compramos ela, meu marido já tinha aquela ideia de plantar toda de cacau, e a gente sabe que o cacau ela tem que ter a árvore permanente, né?
porque a gente planta a banana só é provisória para o cacau. Aí ela tinha que ter a árvore permanente. Mas eu, nessa época, eu não tinha muito aquele incentivo, entendeu, assim, da floresta. Aí depois que nós entramos com o Imaflora, que a gente foi vendo aqueles cursos deles, aquelas falas sobre os SAF, sobre a floresta, como é que... Aí a gente foi pegando aí, tá vendo como é que é? Aí como nós já estava começado, aí falei, agora vamos em frente, né? Eu cansei de cortar um pé de acerola, que nascia, eu cortava, nem ligava para a acerola. E agora? Aí agora, nossa, para mim é o maior zelo, o maior orgulho eu chegar debaixo de um pé de acerola carregadinho, eu faço zelar que nem se cuida uma criança. Porque para mim é uma grande valia, né, as frutas que elas me dão. Então, para mim, eu mudei da água para o vinho. Porque a associação, como nós somos mulheres, nossa associação precisa de produto. Então não é só eu vou dizer assim, não, eu vou investir num, você vai investir no outro, não. Vamos investir de tudo que um tem e o outro plantar também, porque se nós tiver uma demanda de uma fruta, às vezes eu sozinha não vou dar conta, mas se tiver 2, 3 que tenha, nós conseguimos. Eu sempre falo para elas que a floresta, nós não precisamos derrubar a floresta para nós poder ganhar o dinheiro, nós tiramos o nosso sustento do meio da floresta. E a floresta, além dela trazer para a nossa saúde, né, um ar puro, que você sente a diferença de você andar no meio de um plantio para você andar no meio de um descampinado, né? Solão quente, aí você não tem uma árvore para poder te dar uma sombra. Então não precisamos derrubar a floresta. Eu, da minha família, eu era a única que estava envolvida assim nesses plantios. Hoje eu já tenho minha cunhada, tem meu pai, minha mãe ali, o sítio dele, se vocês andarem nele, é melhor do que o meu, que tanta árvore que ela tem plantado nessa propriedade dela. E você mesmo produz as mudinhas? Nós mesmos produzimos uma muda. A gente troca, nós fizemos uma troca de semente, porque às vezes eu tenho uma semente crioula, outro já não tem, aí nós fizemos uma conferência, né? Então a muda que eu tenho, o outro não tem, a gente troca as mudas. Né? Se eu planto caju, eu tenho um caju aqui, outro já não tem, então eu tenho muda aqui, já levo, eu tenho muda disso. A gente vai fazendo aquelas trocas de mudas, de semente, né, para todo mundo ter. Aí como nós vamos fazer a agroflorestal, né, então vamos plantar as frutas, vamos plantar as árvores nativas, assim como nós estamos fazendo, e todos estão fazendo os seus sítiozinhos desse jeito. É um grande orgulho. Eu me sinto orgulho e assim, maravilhado com as mulheres que apegaram esse projeto nosso. Eu diria que quem investir na agrofloresta, fazer o que eu estou fazendo e as outras estão fazendo, eles estão trazendo saúde tanto para eles como para os filhos, como para todo mundo, para a natureza inteira. E agradecer. Se todo mundo plantasse um pouquinho, fizesse o que nós vem fazendo. Essa é a principal fonte, é essa aí para nós, é restaurar. Bom, depois desse vídeo da Dona Zefa, o que nós, né, mulheres do campo e da cidade, temos em comum, né? O que nos une? Qual que é o elo que a gente tem, né? Nessa realidade tão oposta aqui, o que conecta São Félix a nós que estamos aqui, né? A maioria provavelmente está no Sudeste. Essa foto que eu trouxe é muito significativa para mim. Sou eu carregando uma televisão numa voadeira, indo para uma ilha lá em São Félix do Xingu. Então faz justamente esse paralelo, né, entre cidade e campo, mulheres de vidas opostas e realidades diferentes. Então o que eu percebi, né, fazendo muitas reflexões e conversando com elas e com pessoas que trabalham comigo e que vivenciam um pouco dessa realidade, a importância desse senso de coletividade e união, e que isso pode transformar uma realidade. Então, isso vem acontecendo em São Félix e também acontece diariamente aqui pertinho. A gente não precisa ir para a Amazônia para ver as pessoas se empoderarem e mudarem as realidades, né? Está muito mais próximo da gente. Eu percebi que elas se reconhecem muito uma na outra, a importância disso, né, em forma de coletivo. Isso eu vejo muito acontecer dentro do meu trabalho e acredito que no trabalho das mulheres que estão por aqui, incentivar a nossa colega de trabalho, incluir, e isso é muito importante. Eu tenho a sorte
de trabalhar com mulheres incríveis que me inspiram e que me dão visibilidade, que me dão voz. Então, é esse reconhecimento, né, de uma na outra. E o senso de empatia, a gente se torna muito mais empático quando acolhe a outra. Então, acho que essas são algumas das reflexões que eu fiz montando a apresentação e que eu quis trazer para vocês. E um agradecimento final, porque eu sei que já está aí estourando o tempo. Eu quero agradecer à MPPF por ter me acolhido e me recebido. Então, eu separei algumas fotinhos aí de alguns momentos que eu vivi com eles. Então, desde videochamada que eu fazia com os agricultores quando eu estava aqui em São Paulo, até os banhos de rio que eu fiz com eles, almoços, mutirões que a gente passava tardes enchendo saquinhos para elas plantarem as mudas. Aqui embaixo é a usina inicial delas e que hoje o Imaflora está reformando, ajudando a reformar, para que elas possam comercializar dentro do estado do Pará, e isso é uma vitória muito grande. Então, o meu agradecimento é para a MPPF, que me acolheu, e ao Imaflora, que possibilitou toda essa vivência incrível e muito transformadora, principalmente na minha vida pessoal. Na minha vida profissional é evidente, mas na minha vida pessoal foi, assim, incrível, porque foi um momento ali muito grande de reconhecimento meu como mulher, e também vi as agricultoras, né, nasci em família com agricultoras e lideranças muito fortes, então foi, assim, muito bom para minha memória afetiva. É isso, pessoal, aqui está o meu contato, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem me escrever, eu estou super à disposição e fico muito feliz aí com o convite. Acho que é isso. Acho que a gente Tava não está te ouvindo, mudo aqui. Cris. Ah, não. É comigo que você estava falando? Não, não, é A outra Cris. Ah, tá Isso. bom. O meu, tu tá ouvindo? Eu Acho que tô liberou ouvindo. aqui, né? Sim. Júlia, muito obrigada e sem palavras para te agradecer, e assim, maravilhosa a experiência. Acho que a gente enxergando essas realidades tão distantes, a gente percebe o quanto as mulheres têm de força, né? E assim, a gente agora vai abrir para perguntas. Eu não sei o que se alguém já tem alguma pergunta. A gente recebeu no chat, Bárbara, alguma pergunta já? Acho que o pessoal tá meio tímido por enquanto. Tá meio tímido? Então É. eu vou começar, e aí, Júlia, o que você percebeu aí nessa tua experiência, né, que é o start, assim, desse empoderamento, sabe? Quais são as coisas que fazem as mulheres reconhecerem isso? Tanto lá, e que isso eu acho que é aplicado para qualquer lugar, como você fez esse link, né, entre lá e aqui. O que você acha que starta esse processo e que dá essa força para as mulheres? Bom, sempre parte ali de um desejo interno, né, de cada uma, né, reconhecendo alguma fragilidade da vida. Então, para elas ali era a renda, né, que em primeiro momento trouxe isso à tona, mas durante o processo de empoderamento das mulheres, elas se viram em diversos cenários e diversas possibilidades. Eu posso, eu sou capaz. E isso a gente tem muito no nosso dia a dia, né? Assim, historicamente também, a mulher ela é invisibilizada e colocada nesse ambiente aí caótico de capitalismo e patriarcado, então a gente está sempre, né, sendo deixada de lado, e durante esses movimentos, principalmente feministas, a mulher está ganhando força e se empoderando. Então acho que o start aí começa sempre com algum desejo interno de mudança, e que acontece, né, de diferentes cenários para cada realidade, mas todas nós temos aí em comum. Legal. Acho que a Mônica, ela levantou a mão. Você quer falar alguma coisa, Mônica? Eu quero, Júlia, primeiro parabéns, né? Acho que pelo trabalho incrível que seria em qualquer lugar, mas acho que especialmente lá, uma área extremamente vulnerável, violenta, né? E não só para os nativos, mas principalmente para as pessoas que estão de fora, mulheres, enfim. Uma coisa que eu queria que se você pudesse colocar um pouco mais para a gente no modelo que é extremamente
machista, patriarcal e tudo mais, as mulheres conseguirem se unir e criarem essa força, né, incomoda. Incomoda não só a pessoa, o seu companheiro que está dentro de casa, mas também a sociedade como um todo. Né? Como elas se mantiveram de forma tão forte, né, conseguiram passar por tantas coisas e superar essa pressão patriarcal, né, que existe no local e manter o seu negócio, inclusive achando alternativas em momentos de crise de forma muito criativa, né? Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Sim, claro. Acho que assim, o patriarcado ele não deixou de existir, mesmo para aqueles homens que eu falei que estão participando do processo, né, de fortalecimento institucional delas. Uma coisa engraçada é que a associação tem o nome Mulheres, né? E temos homens dentro da associação. E aí, conhecendo e entrevistando os homens, eles falaram, um deles falou que todas eram mulheres dele, assim, falando em tom de brincadeira. E isso ali está estampado, né? O machismo e o patriarcado. Mas para eles é natural, assim como a gente acaba lidando diariamente com situações que socialmente a gente acha natural dentro do machismo, mas não são. Então, elas estão ali rompendo, lógico, né? Dentro daquele cenário, tudo é muito mais difícil por elas serem mulheres. Se fossem um grupo de homens, porque tem uma associação, uma cooperativa de cacau na cidade, que é basicamente só de homens, né? Porque o cacau ele é muito mais uma cultura masculina e tem uma visibilidade muito maior do que a associação. Então, assim, os processos elas aparecerem é muito mais dificultado por conta delas serem mulheres, isso é óbvio. E aí tem o terceiro setor alavancando isso. Então, vamos dar voz para essas mulheres, vamos dar visibilidade, vamos fazer elas aparecerem. Então, tem tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas... Eu acho que agora vocês estão me ouvindo? Estava com problema no fone. Sim, sim. Estão? Então, sim. Uhum. Então, acho que vou fazer só uma última pergunta, Júlia, para fechar aí, né, a nossa apresentação, que seria entendendo essa ponte que existe entre a nossa realidade aqui das mulheres do Sul-Sudeste com a realidade das mulheres do Norte, é a união, né? Então, essa união entre uma olhar para a outra, entender quais são as dificuldades dela e ajudar ela a se levantar, é o que traz, né, essa realidade muito próxima entre esses dois mundos diferentes, né? Você vê que isso não está longe, né? Existe muita competitividade. Você fez um paralelo disso? A gente conversou, né, já há um tempo e nós vivemos num sistema capitalista, patriarcal e que historicamente também faz com que as mulheres sejam rivais. Então, a gente está sempre em um ambiente, cresce, né, competindo uma com as outras. A gente tem que... O objetivo, o grande sonho aí, né, da humanidade é romper isso, né? Somos todas ali semelhantes, a gente tem que se ajudar e construir juntas. Então, esse a grande mensagem, né, que eu trago da vivência que eu tive, da gente olhar para a nossa companheira ali de trabalho e incentivar que ela cresça. Eu não vou deixar de crescer porque a outra está crescendo, né? A gente cresce juntas e o cooperativismo, o associativismo está ali para mostrar que a gente tem que estar unido, né, para fazer as coisas acontecerem, né? Juntas somos muito mais fortes. E o IBEF Mulheres é aí, né, o exemplo de São Paulo para essa movimentação de coletivo, né, de mostrar que as mulheres aí unidas são muito, muito mais fortes. Muito obrigada, né? Obrigada, foi uma palestra espetacular, amamos. Chegamos ao final. Muito obrigada, Júlia. Bárbara, você quer finalizar? Não, pode falar. Pode, Li. Acho que só agradecer mesmo a Júlia e parabenizar por todo esse trabalho e muito sucesso também lá no congresso que você vai, né, apresentar o trabalho e depois com certeza compartilha aí com a gente para a gente poder divulgar, além de vocês também
que assistiram, né, aqui esse primeiro evento do IBF Mulheres, quiserem encaminhar também para os seus conhecidos, vai estar gravado, vai estar disponibilizado no YouTube. E obrigada pelo tempo de vocês, né, por participarem, por estarem aqui compartilhando aí desse nosso primeiro momento, prestigiando a Júlia e a Cris e a mim, que estamos liderando esses encontros. Eu já queria deixar um convite, né, para vocês. O nosso próximo encontro online vai ser em maio, no dia 20 de maio, então vocês vão receber aí as comunicações, mas no mês que vem, em abril, a gente tem um encontro presencial, tá? Então, assim, nosso próximo encontro é no dia 8 de abril, e depois a gente tem mais um evento aí em maio, já antecipando aí os nossos 2 próximos momentos juntos. E obrigada pelo tempo de vocês, pela participação, mais uma vez agradecendo aí os patrocinadores, né, os mantenedores do IBF, a Deloitte, a Price, a Navegar, Unimed Campinas, Lemos e Associados e o FIUS. E obrigada, um bom dia para vocês, um ótimo final de semana. Acho que pode falar, sim. É só para tirar uma fotinho, quem que puder abrir a foto, câmera. esquecemos da foto, verdade. Vamos tirar uma fotinha, então quem puder ligar a câmera. Quem puder ligar a câmera. Vai lá, eu vou contar até 3, hein? 1, 2, 3 e... Opa, foi. Muito bom. Obrigada, Tchau, pessoal. pessoal. Bom dia para todos. Obrigada. Tchau, Bom fim de semana a todos.